Por que tirar CNH no Brasil é tão caro? Isso que a gente vai ver no vídeo de hoje do canal Sobreviva ao Brasil. Então, passa lá no canal dele, quer ver o vídeo completo, original. E deixa aqui nos comentários, pra você que já tem CNH, quanto tempo você levou pra tirar e quanto você gastou. Porque tenho certeza que não foi pouco em nenhum dos dois casos, nem em questão de tempo, nem em questão de dinheiro. Eu acho que eu levei quase um ano pra tirar a minha, foi tempo pra caramba. Teve a parte de carro e de moto, então tem os exames médicos lá, tem as aulas teóricas, prova teórica, e tem as aulas de carro, aula de moto, aí depois tem a parte da prova, então muita encheção de saco, e tudo isso aí vai dinheiro também. Cada coisinha, cada mínimo detalhe vai dinheiro. Exame médico vai dinheiro, vai fazer a prova vai dinheiro. Dinheiro sem fim. Taxas para tirar ou renovar a CNH ficam mais caras no Rio Grande do Sul em fevereiro. Nova exigência deve deixar primeira CNH até R$ 250 mais cara. Tirar e renovar CNH em Minas fica mais caro em 2025. CNH para PCD fica mais cara e difícil de ser tirada. Tem diferença de CNH para PCD? Porque, tipo, supostamente seria o que eu preciso ter, né? Autismo é considerado o PCD no Brasil. Em São Paulo. Veja o que muda. Nesse vídeo eu quero te mostrar por que tá tão caro tirar a CNH no Brasil. Porque, convenhamos, ter carteira de motorista no Brasil é tão difícil que parece um parto. Você tem que fazer exame médico. Exame médico é a maior fuleiragem de tudo. Você vai lá e basicamente o que vai acontecer é o médico ele vai verificar se você tem as duas pernas, os dois braços e tá apto a andar, fazer coisas básicas. Então, se você não é um deficiente físico, você já passou nesse exame médico aí. Você tem que E também tem a parte de visão, né? Você vai ter que olhar uns negócios e falar o que tá lá. Então, se você não for cego também, você já garante que você tá passando aí no exame médico. O exame psicológico seria o psicotécnico, né? Que supostamente, segundo o que eu sei, é a maior besteira, não tem base científica nenhuma, mas isso é o que eu ouvi dizer, nunca cheguei a pesquisar sobre isso. Mas eu não duvido não, deve ser fuleiragem. fazer um exame psicológico para provar que você não é doidinho da sua cabeça, você tem que se matricular na autoescola, fazer um curso teórico com 45 horas aula, você tem também que fazer a prova teórica no Detran, depois fazer um curso. Isso é o que leva bastante tempo para você acabar fazendo sua CNH, por quê? Você tem que fazer aulas específicas, a quantidade de aulas. Só que, às vezes você trabalha, você estuda e você não pode fazer aulas, então o que você vai fazer? Vai fazer no sábado e no domingo aí, que acaba fazendo uma aula por semana, que acaba demorando muito. Aí quando você tem mais tempo, você pode fazer uma aula por dia, de segunda a sexta. Mas só que aí, dependendo do seu caso, você vai ter que demorar vários e vários meses só para concluir a aula teórica. E depois mais vários meses para fazer a parte prática. De direção prática vinculado a uma autoescola, fazer a prova prática do Detran e às vezes pagar um pouquinho para passar, não é? O famoso quebra. Se você passar, aí você recebe a CNH provisória e um ano depois, sim, apenas 365 dias depois, você está. Também tem isso, né? Você passou lá, conseguiu sua CNH, só que não é bem assim. O que você tem que fazer é esperar um ano para ter a sua CNH de verdade, porque você recebe uma carteira provisória que você pode dirigir, mas qualquer coisinha que você fizer, você já perde sua carteira provisória. Então é muito mais fácil você perder, porque você tem uma quantidade máxima de pontos que você pode atingir por multa. Então, mais uma coisa aí para dificultar a sua vida. Aí se você perder, vai fazer todo o processo de novo. Oficialmente habilitado, oficialmente pronto para dirigir o seu veículo e queimar alguns pontos na sua carteira. Tudo isso é um processo bem demorado, um processo extremamente burocrático e totalmente chato. É um processo tão chato que é capaz de fazer as pessoas desistirem de tirar a habilitação ou postergarem essa decisão até for realmente necessário. Porque isso é cansativo mentalmente e fisicamente e economicamente, né? Porque não é tão barato assim tirar sua CNH. Isso te faz perder muito dinheiro. Mas por que tirar a carteira de motorista é tão caro? É o que eu falei, né? Vai alguns milhares de reais. Principalmente se for tirar mais de uma, né? For tirar carro, moto, caminhão, sei lá o que você vai dirigir. E tão chato no Brasil? Porque um processo que deveria ser simples, deveria ser tão fácil, é tão burocrático. Do que adianta tanto dinheiro gasto se não tem fiscalização e várias pessoas dirigem até mesmo sem CNH? Tem isso, né? Eu conheço uma galera aí que dirige
só não tem carta de motorista. Uma galera até que velha, 40 anos, 50 anos, tá dirigindo aí até hoje. Nunca deu nada pra eles. Mas aí você vai lá, seus 20 anos, consegue sua carteira provisória, para no lugar errado aí, leva multa e se lascou. A gente vai conversar sobre essas coisas, antes você já sabe. Comenta um oi sobrevivente para me ajudar com o engajamento do vídeo e eu te respondo com um coraçãozinho. Quanto de dinheiro alguém gasta para tirar a CNH? Vamos lá. Esse é o famoso depende, porque depende da região em que você está. O valor varia dependendo do Detran do seu estado, dependendo do valor das autoescolas, dependendo de um conjunto de fatores. O principal deles é o Detran, porque o exame psicológico custa de 100 a 200 reais. É claro que esse valor é pago para uma clínica, mas uma clínica vinculada ao Detran. A gente tem também o exame médico, que custa de 80 a 150 reais. Sem falar também da taxa da prova teórica, da prova prática e da emissão da carteira, que custa de 150. E também cada vez, né, que você falhar numa prova teórica, numa prova prática, você pode refazer. Só que você tem que pagar para refazer. 50 a 500 reais. Isso só do Detran. Mas a gente tem que falar também da autoescola. Para a categoria A, que é a categoria de moto, o valor custa entre R$ 1.600 e R$ 2.700 reais. Para a categoria B, que é de carro, o valor custa entre R$ 1.800 e R$ 3.000 reais, é um pouquinho mais caro. Mas as autoescolas têm o hábito de fazer promoções para quem vai tirar a habilitação de moto e carro. É por isso que tem muita gente que nem sonha em ter uma moto, mas mesmo assim faz habilitação A e B, porque pelo valor, já tem as duas habilitações logo, né? Normalmente, A e B custa entre R$ 2.400 a R$ 4.400 reais. Na época que eu fiz, A e B custava 1.800 aqui na minha região. Sobrevivente, onde você mora? Em Pintópolis, em Ponta Grossa, em qualquer cidade dessa aí. Lá ele. Juntando tudo, se alguém fosse tirar carteira A e B, a pessoa gastaria no mínimo R$ 2.700 reais. E no máximo, dependendo do estado que a pessoa mora, se ela tiver o azar de pegar tudo mais caro, R$ 5.650 reais. Só pra você tirar a sua habilitação. É claro que pra isso a gente pegou o pior caso. Eu acho que esse caso nem chega a ser possível no Brasil. Na verdade, o máximo que você pode pagar é infinito, né? Você pode falhar várias vezes na prova teórica, falhar várias vezes na prova prática, vai pagando e vai fazendo. Mas só pelo fato de chegar perto dos 5 mil, convenhamos que já é um absurdo, né? Mas enfim, considerando que o salário mínimo é de R$ 1.518 reais, uma mixaria, a pessoa gasta no mínimo quase 2 salários mínimos para poder dirigir. E no máximo quase 4 salários mínimos. Sobrevivente, por que você está falando de salários mínimos? Essa informação vai ser importante mais pra frente, tá? Guarda isso aqui. A gente gasta no mínimo 2 salários mínimos ou no máximo 4 salários mínimos para poder ter autorização para dirigir. E isso é porque a gente não contou alguns custos, como, por exemplo, passagem de ônibus para ir fazer a prova, para ir fazer as aulas de direção. Tem o capacete também, que algumas autoescolas não oferecem, é você que tem que comprar o seu ou pedir emprestado o capacete da sua tia, que é testemunha de Jeová. Sem falar também no quebra que você tem que pagar para passar. O que acontece? Algumas autoescolas, elas vão te reprovar de propósito. E você só passa se você pagar o quebra. E o quebra varia entre R$ 500 reais e R$ 2.000 reais. Isso. Tem que pagar o cafezinho, né? O melhor jeito de você passar na autoescola. Isso vai muito da autoescola. Às vezes vale a pena, né, o investimento, porque se tu sabe que você vai reprovar, vai ter que repagar a prova teórica, a prova prática. Ela vai muito da maracutaia que ela tá envolvida. Ah, sobrevivente, você só fala mal do Brasil. Você vive de falar mal do Brasil. Mas você já viu como é o processo de tirar a CNH em outros países? Vamos lá. Sabe os Estados Unidos da América? Enfim, as aulas lá não são obrigatórias. Em alguns lugares, como o Texas e a Califórnia, a taxa da carteira pode ser de 30 a 90 dólares. Isso corresponde a 0,008 do salário deles. É um valor absurdo, é um troco de pão. É um valor muito abaixo mesmo. A gente tem também aqui a Austrália. Lá na Austrália, o custo completo da licença mais os testes é cerca de 1.300. E 1.300 o quê? Moeda da Austrália. Ah, é simplesmente dólar australiano. Ok. Como eu sou burro. Enfim, e isso dá o equivalente a 0,33 do salário deles. Nós temos também o Canadá. E ninguém vai entender por que essa imagem representa o Canadá. Se alguém souber, diga aí nos comentários essa imagem aqui. Você sabe por que essa imagem representa o Canadá? Se você souber, você tá entregando a sua idade. Mas enfim, no Canadá, algumas províncias exigem aulas, outras não, mas sai em média 0,45 do salário deles. E por que esse processo é tão caro e burocrático? Se fosse um salário mínimo inteiro no Brasil, ainda seria um preço bem barato do que é cobrado hoje, atualmente. Se fosse só R$ 1.000 aí, R$ 1.000, milão.
prático no Brasil, porque não é como em outros países, que custa muito menos que um salário mínimo? Bom, a questão é que o processo de tirar carteira no Brasil é caro e burocrático por vários motivos. O principal deles, o que é o nosso Leviatã, né? Porque o governo controla praticamente tudo através do Detran. O nosso governo tem a capacidade maravilhosa de ferrar as nossas vidas, quem diria, né? Porque cada etapa do processo para conseguir Tudo isso é pra botar dinheiro na mão dos amigos do rei, né? Pagar dinheiro pra autoescola, pagar dinheiro pro consultório médico, pagar dinheiro pro Detran, tudo isso aí é combinado no esquema pra eles ganharem mais dinheiro, né? E quem vai se lascar é você, então prepare seu bolso. Você tá pensando em fazer sua carteira de motorista aí? Prepara pra gastar muito dinheiro e gastar muito tempo. a sua Já guarda aí uns 2.000, 3.000 reais, porque você vai estar precisando. habilitação, tem uma taxa, tem um formulário, tem um exame obrigatório, é uma série de burocracias que, a cada microburocracia dessa, o governo vai colocando mais dinheiro no bolso dele. Isso inclui, por exemplo, o exame médico, o exame psicológico, o curso teórico, a prova teórica, as aulas práticas e a prova prática também. Em muitos países, como nos Estados Unidos ou no Canadá, a pessoa pode aprender a dirigir sozinha ou com a ajuda de um familiar. Sim, você não precisa de autoescola, você não precisa do professor que está lá. Isso é uma coisa, né? Você não pode aprender a dirigir sozinho, nem com a ajuda de ninguém, né? Se não tiver a carteira, é totalmente proibido você estar num veículo aí dirigindo. Senão, né, você é um criminoso. Lá que vai chegar no seu ouvidinho e vai falar: ai, se tu conseguir 500 reais, aí eu consigo fechar o quebra pra você. Você não vai encontrar esse professor que vai tentar te comprar. Você pode aprender a dirigir com seu pai, com seu tio ou com aquele seu amigo mais velho. Você só precisa treinar com outra pessoa e depois chegar no momento de fazer a prova, passar e pegar sua CNH. Já no Brasil, as autoescolas são obrigatórias. Elas funcionam como um mercado fechado, sem muita concorrência ou liberdade de escolha. E isso encarece muito o processo porque Isso é reserva de mercado, né? Dá pra até comparar com outras coisas que tem reserva de mercado, por exemplo, taxista. Antigamente você não conseguia pegar um táxi se você fosse pobre. Você precisasse ir de um lugar até o outro. Você obrigatoriamente tinha que ir de ônibus porque é o que você podia pagar. Só que agora não. Uma galera aí usa Uber, usa vários serviços de carro. E elas conseguem usar Uber mesmo sendo pobre, não conseguindo usar sempre, mas numa emergência aí dá pra você tá pegando Uber. Diferentemente de alguns anos atrás. Por quê? Tinha uma reserva de mercado. Para você se tornar taxista tinha um monte de burocracia, um monte de exigências lá. Então você tinha que ter autorização do Estado para estar exercendo essa profissão. Chegou o Uber, qualquer pessoa pode se tornar motorista aí. Ficou mais barato o preço e várias pessoas conseguiram usar, tornando mais acessível. Mas antes era caro e burocrático porque estava protegendo esses profissionais. Então quem estava lá no grupinho dos taxistas estava ganhando dinheiro. E quando chegou o Uber no Brasil, você deve lembrar, teve toda aquela treta lá dos taxistas e queriam que não fosse permitido e tudo mais, mas no fim acabou sendo permitido. o processo de pegar sua CNH gera receita para o governo. O governo vai pegando impostinhos, vai pegando pelo Detran várias taxas e algumas renovações obrigatórias, sempre gerando imposto para o governo. E o governo, claro, adora dinheiro, como a gente pode ver nesse post aqui. Porque ninguém faz nada sobre o Detran roubar geral e tranquilamente. Tô tentando tirar a CNH A, que é a de moto, mas é complicado. Acabei reprovando na motopista por nervosismo e umas semanas depois fui atrás de tentar novamente. É absurdo quanto cobram. Estão me cobrando 250 de entrada da motopista e mais 390 de reexame. Juntando tudo. Quando eu fui fazer a prova de moto, cheguei lá, sentei na moto, ligada, ia sair com a moto, pá, a moto morreu. Foi assim que eu perdi meu dinheiro tentando fazer a prova de moto. Tudo que já paguei fica beirando a casa dos 3.500. Pior ainda é que isso tudo tá normalizado e ninguém faz nada. Aí o comentário: verdade, esse é um roubo tão institucionalizado que ninguém pensa muito. Outro comentário: e tem coisa mais bem casada do que autoescola e Detran? Quem me ensinou a dirigir carro foi meu pai. Eu tinha por volta de 11 anos de idade. Caramba, começou cedo. Moto ele largou uma na minha mão com 14 anos. Que pai maravilhoso, né? Sempre me ensinou tudo. E eu não tô sendo irônico não, pai. É, o melhor jeito de aprender, né? Você vai lá e faz. Quer aprender a dirigir, vai lá e dirige. Você fica vendo coisinha
da autoescola, você vai aprender o básico lá, né? Trocar marcha e tudo mais, ligar o carro, sair com o carro. Mas se você quiser aprender realmente dirigir, é só depois que você já tiver com a carta e você começar a dirigir. Você pode ter certeza. Depois que você fez as aulas da autoescola, tirou a carta, você não vai saber dirigir. Você vai ter que ir lá e dirigir por bastante tempo até você finalmente aprender a dirigir. Pai maravilhoso. Irresponsável? Com certeza. Aconselho que alguém faça? Não. Mas a pessoa aprendeu, né, a dirigir. A autoescola quis me ensinar de maneira bem ruim a passar na prova, o que é bem diferente. Mas o objetivo mesmo era o quebra, que beneficiava a todos. Na época, ainda fui obrigado a fazer um simulador que era uma porcaria. Meu PS2 com volante de controle era melhor. Mas pelo menos, assim, olha, esse processo é burocrático, né? Você que tá vendo esse vídeo aqui pensa, ai meu Deus, sim, pagar tanto dinheiro pra tirar a CNH. E esse processo é sim burocrático, mas ele serve pra proteger a gente, né? O trânsito no Brasil é super seguro. Quase não tem acidentes aqui, porque apenas pessoas habilitadas e responsáveis dirigem. Graças a Deus, nós temos policiamento rodoviário constante. A gente aqui no Brasil vê que os nossos impostos estão sendo bem utilizados. O trânsito é tão organizado que nos dá orgulho. O trânsito é super eficiente, ajudando a manter os brasileiros a salvo, como a gente pode ver nessas notícias. Acidente de trânsito. Não sei como em outros estados, mas dirigir em São Paulo é uma desgraça, principalmente em horário de pico, né? Porque você só não dirige. Trânsito no Brasil registram mais de 92 mortes por dia, estima Abramet. Ranking trágico, o Brasil é o terceiro país que mais registra mortes no trânsito. Segundo o relatório da Organização Mundial da Saúde, o Brasil só perde para a Índia e China no que se refere a mortes em vias e rodovias. Trânsito mata mais que armas de fogo. Em 2022, o Ministério da Saúde registrou quase 34 mil mortes no trânsito brasileiro. No mesmo ano, o Atlas da Violência constatou que houveram 33.580 homicídios com armas de fogo. Logo, nosso trânsito está matando bem mais. Então é sinal que está funcionando. Ou seja, temos que proibir os carros, né? Porque eles estão matando mais do que armas de fogo. Assim, né? Parabéns pro governo, nós finalmente podemos descansar e relaxar, sabendo que sim, tirar a CNH no Brasil está protegendo o trânsito, está tornando a vida dos brasileiros muito mais fácil, não é? É claro que não, cara, claro que eu tô sendo irônico aqui nesse trecho inteiro, mas assim, tudo isso faz brasileiros acreditarem que todo o processo pra ter a CNH e pra participar, né, das aulas lá da autoescola, essa burocracia toda, é um processo inútil. A gente vê aqui, ó, a autoescola é inútil e todo o processo de CNH também. Você se inscreve na autoescola pensando, oh meu Deus, vou aprender a dirigir. Quando chega lá, quase R$300 de exame. Aulas teóricas que não ensinam nada, vontade de dormir. Prova teórica que parece um jogo de criança. Aí começam as aulas práticas, tu pensa, cê é louco, cachorro, agora o pai vai estar no toque. Só que você não vai aprender nada do dia. Eu lembro de dormir nas aulas teóricas, hein? É fácil você passar na aula teórica, as perguntas são bem absurdas, né? Em questão de, tipo, obviamente essa é a resposta certa. Não estudei nada, o professor falava lá, não, tem que estudar pra prova teórica e tudo mais, fazer o simulado. Você chega lá, as perguntas são, tipo, tem 4 alternativas e todas elas são alternativas absurdas e tem a resposta certa que um ser humano civilizado faria. Então, o que você faria nessa situação? Aí tem lá a única resposta minimamente viável. Você vai lá, seleciona essa e pronto, você passou na prova teórica. Aí já as questões mais burocráticas, em questão de placa de trânsito e tudo mais, aí você tem que realmente decorar. Dia a dia. A autoescola vai te ensinar a rodar a esquina, ensinar sobre a prova e só, mais nada. E essa pessoa que escreveu isso aqui tem problemas com pontuação, né? Grande parte não ensina a rodar no trânsito de cidades grandes. São Paulo é o trânsito mais agressivo que existe, isso porque você não conhece o trânsito de Recife. Quem dirigiu em Recife dirige em qualquer lugar. Aí chega a prova, você ainda está confuso com tudo isso e pensa, danada, eu devo passar. E eles te reprovam só de respirar. E no final você passa e fica, ué, e não sabe direito nem como dirigir e só seguir um. Pra você reprovar é muito fácil, né? Qualquer coisinha reprovou. Não deu a certo na hora de sair, reprovou. Roteiro de prova. E olha só esse comentário, OP. Todo mundo que tirou a carteira sabe disso. A autoescola é pra aprender a tirar a CNH, não pra aprender a dirigir. E esse é o grande ponto desse vídeo. Tudo isso é uma grande oportunidade pra roubar ainda mais a população. Tanto o governo te roubando, quanto as autoescolas com a velha corrupção te roubando. E qual a solução para não ser tão roubado assim? Qual é? Ah, não tem solução. Solução é o fim do Detran imediatamente. Aqui a gente só tem que encarar que isso é normal mesmo. Por que isso é complicado? Porque tudo isso, essas corrupçõezinhas derivam da nossa cultura. Derivam do fato da gente ser brasileiro e ter o jeitinho brasileiro. Deriva da nossa capacidade imensa de sempre procurar atalhos.
Aí fica a gente querendo levar vantagem na autoescola, fica o governo querendo levar vantagem, fica a autoescola querendo levar vantagem e a gente se ferra no final desse processo inteiro. Mas olha só, não, eu não vim aqui só pra falar mal do governo, não. Eu trago soluções pra você. Você sabia que tirar a CNH vai se tornar mais acessível no futuro? É possível, sobrevivente? Será que isso é possível? E... talvez. Hoje existem 3 projetos de lei no Brasil que podem deixar a CNH mais barata, menos burocrática e mais gostosa de você tirar. O primeiro deles, você já conhece esse japonês safado do MBL, o Kim Kataguiri tem um projeto de 2020. Nesse projeto, ele quer que as pessoas possam estudar por conta própria, sem ser obrigado a pagar autoescola, similar como acontece lá nos Estados Unidos. A pessoa só faria as provas, igual acontece em outros países, e aí tiraria a carteira tranquilamente. Você acha que esse projeto tem chance de ser aprovado aqui no Brasil? Você acha mesmo? Acho muito difícil, tá? Mas esse projeto tá parado, esperando ser analisado. Não tem data pra ir pra votação ainda, e tem gente, inclusive, que é contra o projeto. Tem gente dizendo que isso vai piorar o trânsito do Brasil, que vai tornar tudo ainda pior. Pior que tá, não fica, né? Deixa todo mundo dirigir, todo mundo já dirige, né? Libera a carteira pra todo mundo. Fez 18 anos, tá podendo dirigir. A gente pode ver aqui, R$2.000 pra tirar a CNH e tem gente a favor? Vi uma entrevista de um deputado do PT da Bahia que é contra o projeto do japonês do MBL, para retirar a obrigação de autoescola para tirar a CNH. De acordo com o projeto, você só precisaria, entre aspas, contratar uma pessoa com mais de 5 anos de CNH para te ensinar. Olha que bacana, né? Não precisa pagar, pode ser um amigo ou parente, por exemplo. A prova teórica poderia ser feita com conhecimento adquirido por livros fornecidos pelo próprio governo ou empresas particulares. O Brasil é o país que faz mais pessoas jogar. Seria uma coisa que já deixaria mais barato, né? Mas ainda assim tem um problema, né? Que é o Detran e todo o modelo de como é a prova e tudo mais. Ia baratear muito, né? Porque grande parte do custo é da autoescola. Mas ainda assim seria caro em questão de tempo para você aprender a passar na prova, né? Não aprender a dirigir, mas aprender a passar na prova do Detran. Jogarem no Vasco através do trânsito, ou seja, o modelo atual é um fracasso. Além disso, os pobres precisam viver na clandestinidade, porque não tem 2 contos para pagar em uma CNH. Nos Estados Unidos, o país mais rico do mundo, você paga 45 doletas em todo o processo e tira a carteira. Por que alguém vota em um deputado que defende unicamente o lobby das autoescolas? Vocês de esquerda, respondam-me, por favor. Agora vamos lá. O que eu acredito aqui, ó. Isso nunca vai passar porque é projeto de poder. E sim, é exclusivo do Brasil. Exterior é coisa de $50. Imagina só, 50 conto. Porque, tipo, você tem que pensar que $50 é equivalente a R$50, né? Porque quem tá pagando em dólar tá ganhando em dólar, né? Então, se você ganha R$1.000 em dólar e paga $50, é equivalente a você ganhar R$1.000 e pagar R$50. Mas uma coisa que você não precisa pagar é pra se inscrever aqui no canal e deixar o like. Aproveita aí que você já tá deixando o like, se inscrevendo e olha aí os comentários. O que tem nos comentários? Um link para o nosso grupo do Telegram. Não sobrevivente, então o projeto do Kim não vai ser aprovado, meu Deus, e agora? Bom, peraí, calma, tem outros projetos, ó. Tem também... Não será aprovado o projeto do Hideo Kojima. Tem o projeto do CNH Social. Segundo esse projeto, é um projeto de 2021, anterior ao projeto do Kim, inclusive. É um projeto que já foi aprovado na Câmara dos dos Deputados e no Senado. E esse projeto usa o dinheiro das multas de trânsito para pagar a primeira CNH de quem é de baixa renda, a galera inscrita no CAD único. O projeto já tá pronto e já foi enviado para o Lula. Agora só falta o presidente sancionar, ou seja, assinar ou vetar o projeto. Se o Lula assinar... Isso é fácil de passar, né? Porque basicamente... Como que se diz o nome? Assistencialismo, né? Dar dinheiro pro pobre pra, no final, ele achar que você é muito bonzinho e ele vai votar em você. Então, pelo mesmo motivo que existe o Bolsa Família, você dá lá o dinheiro pro pobre, o pobre vai achar que você é muito legal e vai votar em você, porque é você que faz ele ter dinheiro. Então, é isso, compra de voto. Assinar, a CNH vai sair de graça pra muita gente que não tem condição. Como a popularidade... Sendo que o que fez ele ficar numa situação tão ferrada foi as suas decisões. A do Lula tá baixa e ele tem foco na população mais pobre. Eu acho difícil ele não aprovar. Com certeza ele vai querer fazer essa médiazinha aí do tipo, ó, companheiro, olha, CNH de graça pra vocês. Essa foi a pior imitação do Lula, né, que você já ouviu, foi mal. E terceiro, tem um projeto novo de 2025 que permite começar a tirar a CNH com 16 ou 17 anos, porque atualmente você tem que ter 18, né? A pessoa poderia fazer aulas teóricas e treinar com um responsável, mas só faria a prova prática aos 18.
é uma coisa aí, né? Se você começar a fazer a sua CNH aos 18 anos, é muito provável que você só vá começar a poder dirigir aí com seus 19, porque, como eu falei anteriormente, demanda muito tempo. Esse projeto ainda não foi registrado oficialmente, tá bem no começo ainda, é um projeto neném. Então, resumindo, o único que tá perto de acontecer de verdade é o da CNH Social. Inclusive, deixa eu ver se a minha pesquisa não tá desatualizada, né? Eu tô bem desatualizado, já foi aprovado pelo visto. Confira a lista dos 3.500 selecionados no programa CNH Social 2025, tem aqui também... São só 3.500 pessoas do Brasil inteiro. Projeto de lei que cria CNH Social para mulheres vítimas de um marido desgraçado é aprovado no Acre. Autonomia, empoderamento, governo de Sergipe. Acredito que já tá funcionando, né? Parabéns pra mim. Meu Deus, que mapa mental maravilhoso. Só informação de qualidade. Parabéns para o governo Lully. Mas enfim, tá? O resto ainda tá naquele processo burocrático. O processo de tirar a CNH no Brasil ainda vai continuar um porre durante muito tempo. Só tem uma coisa que não é burocrática aqui no Brasil, que é que você se inscrever nesse canal e ativar o sino de notificações. E você sabe que eu tenho que agradecer a quem? A quem que eu tenho que agradecer? A galerinha que me ajuda a manter esse canal. É isso o vídeo, né? Como ele disse aí, se inscreva no canal. Mas não dele aqui no meu, né? Também se inscreva no canal do Sobreviva ao Brasil, mas antes se inscreva aqui. É isso o vídeo de hoje. E fui.